desenvolver o projeto Ghost Dance foi um desejo de investigar a importância da presença física e das relações corporais, especialmente numa época em que o modo como nos relacionamos vem sendo cada vez mais mediado pelas tecnologias digitais. Ou seja, cada vez mais as tecnologias digitais estão integradas no nosso dia-a-dia e com isso os corpos deixam de partilhar a sua materialidade biológica ou mesmo o espaço comum, a presença temporal comum, e com isto estes novos comportamentos colocam-nos perante um paradigma relacional cada vez mais desincorporado, sobre o qual não sabemos que efeitos terá ou onde nos conduz. O projeto Ghost Dance adentra nesta questão, explorando a alteração da experiência vivida entre as relações intensamente incorporadas, que a dança desenvolve, e as relações desincorporadas, que neste caso são experimentadas através da realidade virtual. Portanto, o projeto interrelaciona dois domínios de estudo, o âmbito tecnológico e o âmbito artístico e de análise fenomenológica. A questão tecnológica debruçou-se muito sobre a representação do corpo e do movimento humano na realidade virtual e a capacidade de reconhecimento de qualidades de movimento através da inteligência artificial. Neste sentido, trabalhámos a captura do movimento dos bailarinos sobre duas perspectivas. Por um lado, a relação desse movimento quando representado num avatar, e aí explorámos um pouco questões da ordem tecno-artística, como a capacidade tecnológica de uma representação realista, e os potenciais artísticos de jogar com outros modos de representação, ou mesmo com o erro e a falha. Por outro lado, procuramos também fazer o entendimento do movimento humano a partir das ações de esforço do Laban, das 8 ações de esforço. Portanto, conseguir que a máquina interprete a qualidade do movimento humano. E para isso fizemos um grande trabalho no sentido de desenvolver um dataset devidamente anotado e classificado por peritos. Relativamente ao âmbito artístico e fenomenológico, quisemos debruçar sobre as alterações da percepção corporal do bailarino, quando ele dança com os parceiros de carne e osso e depois quando estes parceiros são substituídos por avatares virtuais. Mais especificamente, quisemos questionar como se transforma a percepção de peso, a percepção do equilíbrio, do espaço pessoal, da sensação do toque, a sensação do suporte e mesmo a sensação da materialidade quando o bailarino está imerso numa interação com o corpo virtual e quando está a dançar com um parceiro de carne e osso. Ou seja, tudo isto para nos levar também a questionar de que modo é que essas transformações perceptivas poderão alterar a percepção da realidade ou das características da relação. Para isso, o projeto desenrolou-se ao longo de diversas fases. Começámos com a criação de vários duetos entre os 3 bailarinos, a Esther Gonçalves, o Daniel Pirata e o Miguel Santos. E para essa criação usámos diversos cores, como os diferentes tipos de toque, a sensação da respiração, o espaço vazio entre os corpos. Após termos criado então esses duetos, fizemos a captura de movimento de cada um dos bailarinos através de um fato de captura do movimento do Xsense, equipado com sensores inerciais. Através desta captura foi então criado um avatar
pelo nosso bolseiro, o José Ciopa, que depois foi inserido num ambiente virtual. Tivemos ainda que adaptar o espaço e as direções virtuais ao espaço real do estúdio e, finalmente, usando os óculos de realidade virtual, os bailarinos experimentaram então fazer o mesmo dueto, com o mesmo material coreográfico, mas agora com o par virtual. A partir então deste enquadramento e com a intenção de partilhar este estudo, estas nossas experiências e levantar novos questionamentos, decidimos fazer a apresentação performativa, como uma apresentação pública, onde então criámos 2 conferências performance, uma apresentada no Festival In Shadow e a outra apresentada no palco experimental da partícula no açúcar. O projeto foi desenhado para viver numa tensão entre aquilo que a máquina é capaz de capturar e de registar e de entender naquilo que é o movimento e o ser humano, estar no espaço, de tentar essa aproximação do ser humano, como dizes muito bem. E por outro lado, ao fazer esse trabalho, perceber aquilo que é inerentemente humano, quer dizer, aquilo que de facto a máquina não consegue lá chegar. Porque percebemos que normalmente toda a experiência virtual e os óculos estão focados numa relação de jogo em que não há muito movimento da parte da pessoa que usa os óculos, mas neste caso, e depois o José vai falar um bocadinho mais sobre isso, mas neste caso o bailarino tinha movimentos super rápidos, com muitas voltas, e ao chão, e quando vai ao chão em palco a luz torna-se diferente. Havia uma frente clara, as próprias direções com que eles começavam a dança era difícil, as dimensões do corpo tinham de ser adaptadas ao espaço. Obviamente surgiu muita questão da relação com o chão, com a gravidade, isso foi uma das questões fenomenológicas que surgiu de maneira muito forte, mas mesmo a nível da adaptação daquilo que é o boneco virtual e o espaço virtual de uma tecnologia que está muito focada para jogos e que agora entra num outro contexto, foi também uma das problemáticas e das questões que estudámos, que foram aqui exploradas e adaptadas e que... O artefacto ganha uma predominância que não estávamos à espera. Perdemos muito tempo à volta de questões técnicas inesperadas, mas que ao mesmo tempo foi muito importante para fazer uma espécie de elenco de situações que podem ocorrer quase como a partir deste projeto, um dos objetivos é definir um protocolo para este tipo de situações e o elencar destas situações que conseguimos identificar como problemáticas para este contexto de trabalho será sem dúvida uma das grandes contribuições. Continuação. Esta é para cortar. Isto que a Cecília acabou de dizer. Não, é mesmo, não corta isto. Pronto, começámos por criar os duetos, carne e osso. A partir daí pensámos sempre como é que seria a experiência com uma realidade virtual. Pensámos sempre, isto vai ser uma dificuldade ou isto talvez não seja tão difícil. E ao mesmo tempo não precisávamos ter pensado tanto às vezes, porque quando chegámos à realidade virtual era totalmente diferente. E até mesmo os fatores de dançar sozinha, tínhamos feito essa experiência também de dançar o dueto em solo, ou seja, essa adaptação, por exemplo, nos lifts, etc.
o contacto, o peso. E quando passámos para a realidade virtual tínhamos outros fatores que também faziam com que isso fosse muito mais difícil, mais complicado, tivesse mais adversidades em relação a fazer um dueto em solo. Que era, a primeira questão logo foi eu não ver o meu próprio corpo. Isso para mim era o que era mais estranho e que me dava desequilíbrio e essa tal desconexão e distanciamento da realidade e daquele espaço virtual. Com o Miguel, o nível de contacto foi muito mais complexo, perceber como não fazer mímica, que estou a puxar, a agarrar, mas tentar sentir, ok, eu estou a tocar na mão, mas às vezes nem era possível, nem chegávamos lá ao próprio avatar. Exatamente, era memória muscular, também fizemos esses exercícios de estar mais atentos ao toque, ou de estar mais atentos ao olhar, e isso com a realidade virtual também era um bocadinho dúbio, porque nós precisávamos de olhar, mas nós não tínhamos a perspectiva periférica. Nós temos que olhar mesmo, então muitas vezes eu estou aqui, espero, ou sinto a respiração, ou ouço o andar, e não, eu aqui tinha que olhar mesmo para o avatar e era mais complexo, nesse sentido. Para mim, acho que a adaptação de dançar com o avatar e com os óculos de realidade virtual, creio que tenha sido um bocadinho diferente porque eu nunca tinha experimentado, então acho que existiu sempre algum receio e medo da minha parte das primeiras vezes. Essa adaptação acho que ainda foi um bocadinho longa, mas também fez com que, por exemplo, eu lembro-me sempre que eu tive quase que um treino fazer este dueto com a Esther com os óculos e, por exemplo, eu de alguma forma estava mais facilitado porque, como a Esther disse, eu guiava-me pela Esther, ou seja, a Esther iniciava o movimento e eu seguia, portanto todo o dueto era assim feito. Isso foi algo benéfico, acredito eu, para me adaptar melhor, mas depois, consoante este treino todo, voltar ao dueto real foi sempre diferente, porque não tínhamos muito contacto, mas existia algum, e eu lembro-me que voltar ao real foi difícil. Por exemplo, eu já estava tão habituado àquele universo da realidade virtual em que me gostava de dar o peso, em que eu próprio adaptei toda aquela coreografia, aquele dueto, à realidade virtual. Acho que fiquei mesmo super intrínseco na realidade virtual. Eu acho que durante todo o processo eu senti tantas coisas. Acho que uma delas que eu senti, que eu acho que ainda não falei, foi na nossa última apresentação, que eu fiz a improvisação, porque eu também tinha este momento de improvisação com o avatar do Miguel, num dueto do Miguel e da Esther. Eu fiz com os óculos e depois de seguida eu tinha o dueto com a Esther. Eu lembro-me que o início do dueto real com a Esther, depois de eu ter tirado os óculos, eu tive uma sensação mesmo estranha durante aquele início em que eu era estranho, parecia que eu ainda estava na realidade virtual. Eu não consigo explicar isto. Lembro-me que todo aquele início, que eu acho que isso era um bocado pela amplitude do meu movimento, em que eu parecia que me estava a lançar, sabendo que eu podia ultrapassar aquele corpo, quando na verdade eu não podia porque era a Esther de carne e osso. Tchau, Esther. E houve assim um momento nessa apresentação em que foi tipo um choque. Eu comecei e lembro-me depois, quando estava no movimento seguinte em que eu ia para o chão, eu tive tipo, parece que foi assim um clarão que me veio e pensei, não, calma, isto é real. Então eu acho que é todos esses sentimentos que acho que são engraçados de comentar e pensar sobre também o estado em que nós estamos entre a realidade virtual, entre a real carne e osso, e o que é que se pode tirar de uma e de outra e perceber onde é que podemos chegar. A minha base de apoio é completamente diferente e a minha adaptação à realidade virtual também foi diferente, porque eu não tive que adaptar muita coisa. Eu tive que só estar atento à velocidade do avatar da Esther. E isso sim era outro ponto que eu gostava também de referenciar, que eu não controlo. Portanto, quando eu estou em carne e osso com a Esther, eu tenho controlo sobre o nosso timing, sobre a nossa sensação e sobre a nossa conexão ao dia presente. Na realidade virtual eu não tenho qualquer tipo de controle sobre o que está do outro lado.
E isso a mim tirava-me um bocadinho do meu eixo. Era um avatar. Aí está, não havia esta percentagem aproximada à realidade. Era um avatar. Não havia expressão, não havia densidade muscular, porque mesmo olhando para a Steph carne e osso, quando eu danço com ela, ou mesmo com... Sim, ou seja, eu consigo ver a própria densidade muscular. E no avatar, na realidade virtual, isso não acontece. Se eu usaria a realidade virtual para ensinar repertório, etc. Para já não. Não, porque prefiro ver um vídeo em que vejo a qualidade de movimento da pessoa do que ver um boneco que está só a executar os passos. Claro que tem outra coisa que é o 360, que é incrível, que nos vídeos nós temos coisas que são atrás, temos que ou alguém sabe ou então temos que adaptar ou ver o que é que será, não é? Mas se num futuro muito próximo, talvez, a realidade for mais detalhada, mais próxima da própria realidade física e corporal dos bailarinos, acho que seria uma ferramenta super interessante de ter para ensinar repertório, para gravar coreografia, para gravar peças, etc. Ok, então para que é que eu utilizaria a realidade virtual? O que é que ela potencia? E na minha opinião, a realidade virtual, aos dias de hoje, pelo menos aquilo que eu experimentei, se calhar não tanto um corpo humano dentro de uma realidade virtual, mas potencia uma fantasia artística. Então eu acho que a realidade virtual tem isso, que é, a partir de uma coisa simples, vai para aquele ambiente e sai de lá mesmo uma coisa nova. É diferente, já não é a mesma coisa. Um processo criativo quase. Sim, até. é quase um processo criativo. Isso sim, acho que, por exemplo, sim. nesse aspecto, o que é que a realidade virtual tem, para mim, sobre todo este período em que trabalhámos, eu acho que isso seria o que eu levantava. É isto, acho que neste método de processo criativo, acho que seria super útil, sim. Ghost Dance, vamos dizer Ghost Dance em conjunto. E estamos no projeto Ghost. Ah, pá, então. Sim. O maior desafio foi arranjar um mecanismo de captura que funcionasse perfeitamente, mas também que fosse acessível a um utilizador comum. Isso era um dos grandes pontos que eu queria atingir, que é poder ter acesso a esta tecnologia como se eu fosse um utilizador comum que não quisesse investir bastante para ter um sistema que capturasse na perfeição os movimentos do corpo. Explorámos as limitações nos óculos de realidade virtual, a ver o quão é que podemos puxar do sistema ao utilizá-lo com dançarinos mesmo experientes. E depois dos resultados conseguimos ver que, dependendo do espaço e da velocidade das ações, isto são fatores que vão interferir na experiência quando estamos dentro da realidade virtual. O facto de outra pessoa ser a tentativa de virtualização de humano e parecer como um humano, mas não ter as reações normais de uma pessoa, por exemplo, a respiração, o olhar, o avatar olhava sempre fixamente numa direção, isso causa um certo desconforto interior que
não pensamos nele ativamente, mas o subconsciente nota isso. O que é o caso que se chama o Uncanny Valley, que é um avatar que começa por a ser apenas bolas ou triângulos ou quadrados e percebemos que é um robô. Depois, à medida que nos tentamos aproximar de um humano real, vamos entrar num vale que se chama de Uncanny, em que é uma mistura entre falso e real, causa uma sensação muito grande de desconforto. A qualidade gráfica também afeta o quão fluido é que movemos a cabeça e tudo acompanha. O ambiente, se vai interagir connosco ou não. Um dos fatores que causa um pouco de desconforto é também os avatares entrar dentro de nós. Este projeto teve a grande importância em que tinha de ser a montagem dos equipamentos tinha que ser bastante modular para podermos montar onde quiséssemos, em qualquer palco, em qualquer estúdio. E acho que esse é dos grandes problemas que todas as empresas e projetos de motion capture sofrem, que é estão limitados à tecnologia que usam e se querem usar boa tecnologia tem que ser um estúdio profissional. Portanto, a parte de poder usar telemóveis e câmaras mais baratas permite com que possamos usar onde quisermos, mas também complica porque temos de arranjar maneira de conectar tudo para o mesmo computador e óculos virtuais, que é um grande desafio no que toca a questões sobre redes e telecomunicações. Esse ficheiro contém os dados do dataset referentes às suas posições espaciais capturadas por motion capture dos dançarinos em tempo real. E o que faz aqui é apenas um registro, onde nesse momento estou a simular o preenchimento desse ficheiro, do qual irá alimentar o nosso sistema, né, de classificação. Esse sistema de classificação, ele utiliza-se de aprendizagem de máquina para perceber qual classe de movimento foi executada por um bailarino. Quando uma dada ação é capturada, todas as suas posições são registradas quanto a posição da sua pelvis, do seu braço. Cada junta que compõe a anatomia do ser humano. E uma vez que a cada espaço de tempo, que chamamos aqui como frames, é capturada e aqui registrada, nós temos então uma alimentação a cada 5 frames desses movimentos e uma classe é predita, onde se o dançarino executou uma ação de socar, o modelo de aprendizagem de máquina irá informar naqueles 5 frames pontuais que aquele movimento fora realizado. Ficamos com o desejo de desenvolver estudos mais específicos sobre a relação do toque, do olhar ou do corpo atravessado por uma identidade virtual e até mesmo sobre as questões experienciais oferecidas pelas próprias falhas técnicas. É engraçado que, embora o âmbito da criação artística não fosse o foco da nossa investigação,
apercebemos de que existe um amplo potencial artístico no exercício da dança com o corpo virtual. E nesse sentido recebemos diversas manifestações de interesse por parte de vários artistas que demonstraram imensa vontade em colaborar no futuro. De facto, fomos recolhendo vários feedbacks de pessoas que se querem juntar. Criámos de alguma forma, sem o saber, uma espécie de bolha, de bola, que era bom que conseguíssemos continuar a desenvolver. Sim, porque também fomos deixando várias marcas, vários outputs que são sementes para qualquer coisa no futuro, nomeadamente o dataset que criámos no Machine Learning vai permitir-nos, se conseguirmos os financiamentos futuros, né, vai permitir-nos responder a questões que também fomos, entretanto, lançando, como, por exemplo, o que é se este avatar agora começar a responder-nos. Portanto, o dataset vai nos permitir criar essas personagens que, de alguma forma, vão ter a capacidade de responder em tempo real àquilo que o bailarino está a fazer. Portanto, vai permitir-nos questionar outras dimensões desta relação. É isto, o projeto era um projeto exploratório e conseguimos lançar várias linhas de pensamento para trabalho futuro. Consigamos os financiamentos, para quem esteja a ouvir.